Fala rapaziada, estamos aqui de novo, graças a Deus, como é bom estar aqui. E hoje eu decidi gravar um vídeo acerca de perguntas, tá? Que eu recebi no Instagram, recebi no direct, recebi em vários lugares aí. Por quê? Normalmente eu coloco as perguntas para serem respondidas durante live, tá? Então, apesar de eu não ter feito muitas lives até hoje, era mais ou menos a mecânica que eu fazia. Semana passada eu marquei de fazer uma live na quinta-feira, acabou que eu abri caixas de perguntas, falei para o pessoal perguntar, prometi que eu ia responder e no fim das contas não foi possível, tá? Então a pessoa que eu ia fazer a live teve um imprevisto e acabou cancelada. Mas as perguntas ficaram, então eu fiquei um pouco chateado porque eu queria realmente que as pessoas tivessem respostas para as perguntas que elas tiveram, tá? Então trouxe as perguntas aqui, a gente vai bater um pouco elas, tem a ver com armamento e tiro, tá? Enfim, e no fim a gente vai fazer uma live outro dia com alguns outros detalhes, tá? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, eu recebi uma pergunta, tem algumas perguntas de atiradores esportivos, são só 4 na verdade. Tem perguntas de atiradores esportivos, tem perguntas de policiais e de militares. Então, vamos começar aqui com uma de atirador esportivo, tá? Então, o colega perguntou o seguinte, por que no treino de fuzil a gente corre mais do que no de pistola? Então, é da caixinha do Instagram, pequenininha, né? A pergunta é curta. Por que no treino de fuzil a gente corre mais do que de pistola? Bom, essa pergunta aparenta ser um pouco mais simples do que é, tá? Então, vamos destrinchar um pouco isso aí. Quando a gente está falando de tiro de pistola, a gente tem algumas umas presunções, tá? Então, a gente pressupõe que, as pistolas elas são feitas para serem operadas, né, para conflitos de curtas distâncias. E quando você vai pegar estatisticamente nos Estados Unidos, aqui o Brasil não faz estatística praticamente. Então, no fim das contas, as estatísticas são americanas mesmo. A grande maioria dos conflitos se resolve a menos de 5 metros, tá? Não estou dizendo que você não pode treinar e não deva treinar a distâncias maiores, mas é real. Então, a maioria dos conflitos se resolvem até 5 metros, ou seja, a distância é muito curta. Por conta disso, o conflito de pistola ele tende a ser muito letal, tá? Então, ele se resolve muito rápido. Então, uma pessoa que reage a um assalto, por exemplo, a maioria das vezes alguém vai sair dali sem vida. Então, ela se resolve rápido, nem dá tempo das pessoas correrem por aí, se abrigar, deitar, rolar, enfim, fazer qualquer coisa. E por fim, quando a gente insere a movimentação de pistola num treino, então uma pista, por exemplo, um pouco mais longa, alguma coisa do tipo, a gente normalmente o faz porque a gente quer desenvolver a habilidade do atirador. Então a gente quer fluidez de movimento, a gente coloca 2 trocas de carregador, a gente põe tudo isso porque a gente está ali desenvolvendo habilidades do atirador, tá? Então o atirador está ali justamente para se desenvolver e é isso que a gente faz. Já no fuzil, a gente tem uma outra percepção. Então, as distâncias são maiores, normalmente, tá? Então, conflitos armados que envolvem fuzil, normalmente você tem engajamentos com distâncias maiores. Em área conflagrada aí de 100 metros, 200 metros, né? Enfim, é por aí, até mais. Então, por conta desse caráter de combate que o fuzil dá, que dá distâncias maiores e que necessariamente os elementos envolvidos acabam tendo que manobrar, né, no terreno, tendo que se movimentar, cercar, desbordar, fazer todas essas coisas, por conta disso, a gente acaba incutindo, né, no bom senso que o camarada vai se movimentar mais realmente quando ele está de fuzil, tá? Então, o fuzil exige desempenho físico dele. Por conta disso, quando a gente vai treinar fuzil, a gente normalmente insere treinamentos mais exigentes do ponto de vista físico. Deita no chão, corre até tal ponto a briga, enfim, vai fazer tudo isso, tá? Arrasta alguém ferido, porque efetivamente ele lembra mais o combate, tá? Então, tudo bem. A primeira foi respondida, a segunda foi de um tenente, tá? Um tenente do exército me mandou, eu o conheço, obviamente não vou dizer quem é, mas ele escreveu basicamente assim: qual conselho você gostaria de ter ouvido quando era tenente? Aqui é bizarro. Os oficiais mais antigos parecem que cansaram e viraram burocratas, tá? Então, hashtag desabafo, né? Hashtag desabafo, do parte dele. Camarada, é o seguinte, vamos lá. Qual conselho eu gostaria de ter ouvido? Eu era tenente de 2010 a 2016. O principal conselho que eu queria ter ouvido era compre Bitcoin, tá? Brincadeiras à parte, vamos lá. Eu quero
começar, primeiro que o leque é muito grande de conselhos, tá? Eu teria vários conselhos para várias coisas, desde profissionais até para a vida e aí vai. Como você abordou a situação de você não ter admiração pelas pessoas mais antigas que você, que estão aí, as pessoas que estão acima de você, que estão há mais tempo, eu vou começar por aí, tá? Então, aqui é bizarro, os mais antigos parecem que cansaram e viraram burocratas. Então, primeira coisa, você está inserido aparentemente em um ambiente no qual você não admira as pessoas que estão ali, tá? Então, aparentemente, essas pessoas não são exemplos para você, por conta de falta de pendor profissional. Tudo bem, isso acontece em qualquer lugar, tá? Então não é exclusividade de onde você está. O que eu falaria para você? Bom, você precisa de referências, tá? Porque a gente continua em desenvolvimento até o fim da nossa existência profissional, vamos dizer assim. Até depois de se aposentar, tá? A gente aposentou da nossa função ou do nosso trabalho, a gente vai buscar alguma coisa diferente. Então a gente precisa de alguns exemplos, precisa de pessoas como exemplo. Se você não encontra pessoas de exemplo no teu círculo, busque fora do teu círculo. Quando eu era mais novo, né, 22, 23 anos, era impossível fazer isso. Hoje em dia não. Hoje em dia você tem uma série de pessoas na internet, tem até demais às vezes, que falam desde assuntos profissionais até assuntos pessoais. Então, se aproxime dessas pessoas, principalmente, sobretudo as pessoas que você almeja se tornar, tá? Então você olha, poxa, essa pessoa é um bom pai. Siga ele, aproxima, mesmo que você não tenha uma proximidade física. Essa pessoa é um profissional muito bom, seja militar, seja, enfim, de qualquer coisa, se aproxima também. Então, a partir daí, é como se você vivesse uma convivência com essas pessoas e você naturalmente vai se nivelando por elas. Provavelmente você tem essa percepção de que todos cansaram e viraram burocratas porque você está comparando eles com pessoas que você já acompanha por aí ou que você já viu, tá? No fim, eu sempre recomendo também, quando eu falo isso, né, quando você quer extrair experiência de pessoas aí que vieram antes de você, é bibliografia, tá? Então leia livro. Por quê? Se você tivesse a oportunidade de conversar com as pessoas mais casca-grossas da tua profissão, você gostaria, né? Colocar todo mundo numa mesa de bar e conversar, perguntar, tirar dúvidas, etc. Muitas dessas pessoas escreveram livros, ou escreveram livros foram escritos sobre elas, detalhando exatamente as mesmas dores que você sofreu. Elas passaram pelas mesmas fases de vida e elas tiveram soluções para cada problema que elas encontraram. Então, o que será que Napoleão fez quando ele era um jovem tenente, né? Não sei. Isso eu não lembro particularmente. Eu lembro que ele estava na Corse, né? Depois foi para... Enfim, tocou a vida dele lá. Mas basicamente é isso. Busque bibliografias e busque livros de bons autores, tá? Bons combatentes, no caso você que é oficial, tá? Então, só para não deixar você no vácuo, eu vou colocar o seguinte. Leia As Reminiscências da Campanha do Paraguai, de Dionísio Cerqueira, tá? Para mim, esse livro aí devia ser obrigatório para qualquer tenente aí que acabou de ganhar uma espada, tá? Então vamos lá. Outra pergunta aqui de CAC. Vale a pena arma só para defesa? Vale a pena pegar a arma... vale pegar a arma só para defesa? Só pode 380. Poxa, hoje a gente só pode 380. Vale, então, eu compro uma arma para defesa? O principal conselho que eu tenho para você é deixa de frescurinha, tá? Então, compre a sua arma. Deixa de frescura. Até pouco tempo atrás, né, quem é das antigas, eu sou um pouquinho das antigas, né? A minha primeira arma foi em 2010, tá? Então já sou um pouquinho já, né? Não, ninguém tinha 9mm, tá? Nem polícia podia comprar 9mm. Então o policial podia comprar .40, mas ele não podia comprar um 9mm. Por quê? Existia a mística, que era a arma que atravessava várias pessoas, né? O calibre, que era perigosíssimo. Depois que foi liberado, todo mundo comprou e etc. Hoje só pode 380. Meu amigo, aprenda a se defender com a 380, tá? Escolha um bom modelo, um modelo adequado para você. Aprenda a atirar, aprenda a usar os equipamentos necessários, aprenda a fazer tudo o que a arma exige de você. Desde manuseio, entender funcionamento, entender trocas de carregadores, etc., disparos rápidos, disparos precisos, tudo o que você precisa para ser um bom atirador com essa arma, mesmo que seja para defesa, tá? Depois você tem que aprender o quê? O mínimo de defesa residencial, que é para você ter uma noção de como você vai organizar a sua casa e como você vai se preocupar
né, com ela quando alguém pular o muro e você estiver aí dentro. E por fim, e muito importante, muito importante, você tem que entender um pouco de direito, tá? Então, se eu tô falando isso, você é CAC não, aí é para arma da defesa, tá? Se você tá comprando uma arma para defesa ou tem uma arma para defesa e ninguém nunca te falou isso, eu vou lançar a coisa mais importante aqui de toda essa conversa. Aprenda um pouco de direito, sobretudo, quais são os excludentes de ilicitude que eu posso usar, que vão me amparar no caso de eu usar essa arma, tá? Porque a partir daí você começa a entender quando você pode e quando você não pode usar a arma. E a partir daí você se mantém longe de cadeia por ter se defendido, tá? Ou ter se defendido por excesso ou por intensidade, enfim. Aprenda um pouco de direito, tá? É responsabilidade? Sim. Quem falou que ter arma é coisa simples? Ter arma tem que ter responsabilidade mesmo. Então, ainda aproveita que hoje tem IA e você consegue ter uma aula disso quando você estiver mexendo aí nela, tá? Por fim, é um colega policial, tá? Ele fez uma pergunta que é bem interessante, inclusive serve para a CAC também, tá? Eu coloquei ela aqui, normalmente eu não costumo colocar tanta coisa de polícia militar aí, militar/polícia, porque para ninguém se sentir de fora, mas isso aqui é bem interessante. Por que o preconceito dos colegas com outros colegas que procuram conhecimento além da instituição? Que buscam técnicas, treinamentos e equipamentos. Por que esse cara é visto como um embusteiro? E não como alguém preocupado com a segurança e com a operacionalidade do dia a dia. Tá, reduzindo. Por que a rapaziada torce o nariz quando alguém de dentro traz algum conhecimento de fora ou material, né? O cara traz um equipamento novo, um conhecimento novo. Isso, seja ele em forma de material, seja em forma de técnica. Bom, vamos lá. Primeiro, as pessoas são resistentes à mudança, tá? Então, até você que é CAC, que está ouvindo aí, traga um conhecimento novo para o clube para você ver. Tem muita gente que simplesmente não quer nem saber do que você está trazendo. Você chega lá, vamos fazer um drill aqui, um build drill. Né? Aqui nesse build drill a gente saca e atira 6 espadas. O cara não quer saber, ele quer continuar atirando na latinha de Coca-Cola. Tá? Ele é resistente a mudanças. Isso faz parte do ser humano, tá? E é assim que funciona num ambiente aí policial no seu caso, tá, colega? Ou elas estão acomodadas, né? Então, assim, ou elas estão na delas, ou elas estão cansadas de novidades inúteis. Um outro problema que acontece também é seríssimo. É que muita gente traz muito conhecimento inútil, tá? E toda hora, todo mundo que trabalha com alguma coisa do tipo sabe, toda hora vem uma grande mudança que é colocada goela abaixo e no fim das contas as coisas voltam a ser como eram. Porque as mudanças vêm com muita promessa e pouca entrega. Então tem esse lado também, a pessoa está cansada de receber tanta coisa negativa, tanta coisa que não serve para nada. No ambiente policial, eu falei isso na última live, eu falei isso. Institucional no Brasil como um todo, muitas mudanças vêm de baixo para cima, então é natural, tá? Você chega, você traz o conhecimento novo, as pessoas vão ter resistência, mas é você que vai ser o vetor de mudança, então você não pode ficar sofrendo, né? Não, eu não vou mudar, não vou fazer nada diferente aqui, porque no fim das contas as pessoas não vão aderir ou vão ficar fazendo vista grossa aqui, vista grossa não, torcer o nariz, né, para mim. Enfim, vença isso, tá? Se o motivo de você trazer essa técnica, esse procedimento, enfim, equipamento, é efetivamente, como você disse aqui, estar preocupado com a segurança e operacionalidade do dia a dia, então o mínimo responsável que você pode fazer é ignorar essas pessoas, tá bom? Então, basicamente é isso. Agora, no fim das contas, a gente tem que ter uma função, e isso eu chamo para todo mundo, tá? Independente se for CAC, independente de defesa, independente de policial, militar, qualquer um que esteja ouvindo. O mundo está carente de pessoas que tenham capacidade de liderar. E liderar, não estou dizendo o cara subir numa pedra e dar um discurso, não é isso. É a pessoa realmente olhar e falar, não, vamos melhorar isso aqui. Por que a gente não faz diferente? Por que a gente não... Vou ajudar a guiar o grupo para um final maior, para uma coisa positiva. Então, sejam essa pessoa, tá? Então você pode efetivamente, aos poucos, inculcar na cabeça das pessoas que trabalham com você de que as técnicas novas e conhecimentos que você está trazendo são importantes, tá? Eu tive uma experiência um pouco quanto a isso no passado, no Complexo da Maré, quando eu fui subcomandante do Esquadrão de Cavalaria Mecanizado lá em 2014, tá? Na Força de Pacificação. E lá eu já tinha torniquete.
Então era meio tabu no Brasil o torniquete ainda. Hoje todo mundo tem, né? Torniquete já banalizou. Mas em 2014, né, quando eu era na época dos dinossauros, as pessoas tinham um baita de um preconceito com torniquete, porque elas achavam que no fim das contas a pessoa ia perder a perna se usasse torniquete. E eu já tinha um torniquete naquela época. Provavelmente eu não era... Eu precisava de mais conhecimento para saber usar o torniquete direito, tá? Então eu adotei de maneira precária, mas pelo menos eu tentei, estava adotando. E eu lembro que uma médica militar, hein? Eu conversando com ela, eu falando sobre isso, na hora que eu falei que eu tava com um torniquete, ela torceu o nariz forte para mim, tá? Tá, a médica falou, não. Basicamente ela falou que não tinha como, não era necessário, não podia, não ia fazer mal. Ainda que o ambiente operacional fosse ali do Rio de Janeiro até levar para o Hospital Getúlio Vargas, era muito rápido, tá? Ou para o Hospital do Exército, caso fosse um dos nossos ali que tivessem baleados, tá? Então, obviamente, podia aplicar torniquete sim, mas ela tinha uma resistência, ainda que fosse uma pessoa tecnicamente técnica, né? Era para ser técnica. Então, basicamente é isso. Então, pessoal, respondi as perguntas aí, tá? As pessoas torcem o nariz porque são resistentes à mudança. Fim. Então, vou deixar por hora aqui desse jeito, porque o objetivo aqui, obviamente, eu não vou fazer uma live, mas eu deixei as respostas feitas. Então, se você tem alguma dúvida, alguma coisa, algum assunto que você queira comentar, ou que você queira saber minha opinião, pode me mandar, tá? Se você não quiser deixar nas perguntas aí, pode entrar no Instagram. O Instagram é o mesmo nome do YouTube, tá? Primeiro e segundo nome ali. Então você entra lá e manda mensagem, eu vejo as mensagens. Aí eu vendo a mensagem, eu vejo também se é o caso responder ou não, tá? Que nem tudo dá para responder coletivamente. Beleza, pessoal? Grande abraço e a gente se vê na próxima.